Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Museu Catavento. Eu sou a Pamela Simone e vou conduzir esse bate-papo. Quero primeiro agradecer você que está assistindo aqui no YouTube, você que está ouvindo a gente no Spotify. Muito obrigado pela presença e pela participação. Hoje, 18 de dezembro de 2024, estamos comemorando o Dia do Museólogo, que é uma profissão muito importante, mas ainda desconhecida, de certa forma, do grande público, tá, pessoal? A profissão ela foi regulamentada em 1984, mas a comemoração Dia do Museólogo ela começou a acontecer a partir de 2004, tá bom? E como o tema é o Dia do Museólogo, a gente trouxe aqui uma pessoa muito legal para falar um pouquinho sobre o que é ser museólogo numa perspectiva feminina. A gente trouxe aqui a nossa mais conhecida, a chefinha Paula Paiva. Vou ler aqui o maravilhoso currículo dela. Ela possui graduação em Museologia pela Universidade Federal de Ouro Preto, com extensão em Gestão Cultural pela Universidade de Coimbra, Portugal, em Arqueologia pela Universidade de Pisa, na Itália, e MBA em Liderança, Inovação e Gestão 4.0 pela PUC, e atualmente ela exerce o cargo de gerente do Núcleo Técnico do Museu Catavento. Fala, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Pam, pelo convite. Ai, que legal, muito legal receber você aqui para trazer essa perspectiva feminina. E aí, a primeira pergunta que eu tenho para você é o que levou você a escolher museologia? Olha, que levou faz alguns anos, uns bons anos, na verdade. Eu sempre flertei muito com a ideia de trabalhar em museu. E graças ao Museu Nacional do Rio de Janeiro, eu fiz uma viagem com meus pais. Todo mundo acha que talvez tenha algum tipo de influência na família. Eu acho que talvez a única influência que eu tive foi que meu pai sempre gostou muito de museu, então sempre me incentivou a conhecer espaços como esse. E a minha mãe sempre gostou, como ela é designer, né? Então ela sempre se preocupou em me levar para lugares que ela achava muito bonitos, sabe? Tivesse design, se chamasse atenção, alguma coisa do gênero. Então uma coisa agregava a outra e aí sempre meus pais sempre me incentivaram muito a conhecer esses espaços. E aí eu lembro que quando eu tinha, não sei, uns 10 anos, eu estava no Museu Nacional, estava vendo uma múmia, que tinha uma múmia ali egípcia exposta, e aí eu me encantei por aquilo. Eu acho que talvez seja a primeira memória minha que eu tenha despertado isso. Só que aí me despertou para um outro campo, em ser arqueóloga. Queria muito trabalhar em museu, mas de uma outra vertente. E aí acabou que, na época, isso eu tô falando quase 15 anos atrás, mais até, eu fui fazer uma pesquisa de campo para saber quais universidades tinham, né, a graduação de arqueologia. Na época não tinha muitas opções. Até que eu via de museologia na Universidade Federal de Ouro Preto, e eu pensei, bom, talvez eu possa entrar pela museologia e aí depois eu faço uma pós na arqueologia e vou para esse campo. Mas, como a gente tem de costume de falar, eu fui picada pelo mosquitinho da museologia e ali eu fiquei. E uma grande sorte de eu ter feito uma escolha tão bonita e que conversou tanto com quem eu era, com a minha personalidade e o que eu gostava, né? Ah, que legal. Paula, como foi então a sua trajetória até você se tornar museóloga? Olha, durante toda a minha graduação, eu me preocupei muito em focar em várias disciplinas, porque dentro da museologia existem muitas disciplinas, é um leque gigante em que elas se complementam. Então, por exemplo, a gente tem as disciplinas de exposições, que é a curadoria que tantas pessoas sabem, né? O grande público sempre fala muito sobre essa curadoria e tudo mais. O educativo, a documentação, o restauro, conservação, a comunicação, que é esse daqui que a gente está fazendo de certa forma. E aí eu sabia que para eu escolher qual linha que eu ia seguir, aonde eu ia querer me dedicar, eu teria que ter contato com todas elas. Como eu vou saber que um não iria ser para mim, outro sim, sem ter esse contato? E aí o meu primeiro emprego, eu costumo dizer, e é verdade, foi apagando e acendendo luz Isso de é museu. maravilhoso. Foi assim, e na verdade, hoje eu posso contar, mas foi meio que na surdina, por quê? Quando entrei na faculdade, só podia fazer estágio a partir do primeiro quadrimestre que eu já tinha completado. Então, quando eu completasse o primeiro quadri, aí eu tinha a liberdade de fazer o estágio. E eu não tinha ainda completado.
E aí, quando eu fui fazer a entrevista, eu vi uma vaga, era numa fundação que trabalhava com a Vale, lá em Ouro Preto, e era um dos lugares que mais davam bolsa, assim, uma melhor bolsa na área. Então, todo mundo era uma vaga concorrida. E eu falei, vou me testar. Eu já tinha trabalhado, obviamente, né? Trabalho desde os meus 14, 15 anos, mas eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego. Falei, eu vou para me testar. E aí eu daria acho que 2 pontos que eu queria trazer para essa conversa do Start. Uma é como as áreas que a gente ocupa e a gente realmente escolhe para nossa vida, tem que conversar muito com quem a gente é. E a gente ser muito sincero nisso, sabe? Para ter sucesso naquilo que a gente se propõe a fazer. E aí, por isso que eu venho com essa historinha bem rápida, que na entrevista eles faziam muitas perguntas relacionadas à museologia. O que eu gostava, o que eu não gostava, e etc. E eu, assim, estava no meu primeiro semestre, eles sabiam, não escondi isso. E aí eles perguntaram para mim qual seria os livros que eu gostava de ler. O que eu gostava de consumir com relação a livros que eu lia, não era focado naquilo. Mas, obviamente, eu sabia que as pessoas que estavam fazendo entrevista, ou o meu ouvinte, que era uma entrevistadora ali na hora, ia gostar que eu falasse museologia, que eu lia livros de museologia. Mas eu não lia. Eu estava no começo, eu não lia realmente. E ali eu tinha uma opção, falar a verdade ou falar o que eu achava que eles gostariam de ouvir. Como eu era o meu primeiro teste de trabalho e Foi sua primeira etc., entrevista. minha primeira entrevista na vida, eu falei, quer saber? Eu vou falar a verdade. E aí eu falei, olha, os livros que eu mais gosto de ler é de biografia. Biografia sobre pessoas. Eu adoro, eu sou muito curiosa sobre as vidas das pessoas. Ponto. Saí de lá, falei, bom, acho que não vai rolar, né? A primeira entrevista e tudo mais. Eles me ligaram e eu entrei. Quando eu entrei, eu não sabia qual é a área expositiva que eu ia trabalhar. Eu sabia que eu ia ser monitora, que eu ia fazer essa monitoria, essa troca, mas eu não sabia em qual exposição, porque era uma exposição que estava para ser inaugurada, ainda não estava. E aí nisso, aí que vem o apagar e acender as luzes de museu. E já vou falar um pouquinho, já vou resgatar essa questão do falar a verdade. Como ela não estava pronta, eu não tinha o que fazer ali. Então a exposição ainda tinha atrasado, então eu não podia já começar a dar monitoria porque eu era específica para aquela área. Então eles falaram assim, então durante 4 meses você vai apagar e acender as luzes do museu. Essa é a sua função. Então meio que eu fui uma zeladora durante 4 meses. Então eu me preocupava se a luz estava acesa, se não estava, se tudo estava funcionando. Então esse foi o meu primeiro emprego. E aí, complementando do falar a verdade, quando inaugurou a exposição, eu entrei na exposição, eu vi que a exposição falava sobre a história de vida das pessoas que moravam em Ouro Preto. Que legal. Ou seja, sobre as biografias dessas pessoas. E aí que eu vi assim o quanto é importante a gente ser transparente, primeiro porque era uma coisa que realmente eu consumia. Foi um momento na minha carreira que eu startei como estagiária e que conversava muito com o que eu gostava. Então eu fui muito bem. E desde então, aí a história conta, né? Assim, eu fiz mais de 6 estágios, porque eu queria fazer o checklist e ir para todas as áreas. Então, eu trabalhei desde a comunicação, no educativo, na gestão e por aí vai, ao longo de toda a minha carreira. Aí, depois de formada, eu fui para a Itália, fiz escavação e aí eu tentei resgatar essa parte da arqueologia. Trabalhei durante alguns meses lá, realmente gostei muito, mas eu sabia que a museologia já tinha me abraçado, eu sabia que eu já tinha encontrado o meu caminho. E, enfim, depois fui para a secretaria, vim para o Catavento, estou muito feliz aqui, e aí as coisas foram se construindo ao longo da minha história. Mas eu acho que ter tido essa noção desde o começo da minha carreira que a importância da gente saber como o museu funciona de fato, e que a gente fala muito sobre o chão de museu, né? Como ele funciona, o quão é importante você saber desde o apagar e acender as luzes, até na concepção de uma exposição, a forma que você se comunica com o seu público, a linguagem, tudo é muito importante para que você realmente consiga exercer seu papel de uma forma mais legítima, eu acho, né? E mais confiante também. Sim, você conhecendo todas as áreas, você vai estar muito melhor amparada em sentido de não só de gestão, mas de comunicação, né, de tudo um pouco. Eu acho isso muito legal. Assim, é desafiador, sabe? Eu sempre, quando alguém
troca muitas figurinhas comigo, gente está começando a carreira, eu dou sempre essa dica, né? Acho que não é só museologia, acho que qualquer carreira tenta ser mais diverso possível e aproveitar a sua época de faculdade justamente para que você possa ter acesso a esses lugares, acesso a essas pessoas, acesso a essas oportunidades. Mas eu sei que isso condiz muito com a realidade de cada um. Eu estava inserida em uma cidade pequena e que me proporcionava esse deslocamento de uma forma mais fácil, as oportunidades naquela época eram mais acessíveis. Como você citou que eu fiz a extensão em Portugal, foi uma bolsa que eu consegui por ter estudado numa faculdade pública. Então tem todo um aparato e um contexto que me levaram a seguir isso. Obviamente eu soube reconhecer essas oportunidades, mas é importante saber que elas me foram dadas no momento certo e que eu tive também fôlego para avançar. Ah, massa. Paula, assim, a partir do seu olhar feminino, você pode falar um pouquinho pra gente como isso influencia nas produções aqui dentro do Museu Catavento? Eu acho que tudo, né, Pan? Eu acho assim, você ter um olhar feminino, isso vai além da questão de conteúdo. Óbvio que a gente sempre busca. Bom, você sabe, você é do núcleo técnico também. Você sabe que a gente faz um exercício com a equipe geral, técnica, de trazer conteúdos de mulheres, de cientistas mulheres, de sempre trazer visibilidade para esses temas e abraçar eles de uma forma igualitária. Mas, ao mesmo tempo, o olhar que a gente tem sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a questão de comportamento, sobre a questão de oportunidades, isso também influencia muito na nossa proposta de trabalho. Então, eu acho que nós mulheres inseridas num museu, eu acho que é muito importante que a gente traz visibilidade não só do que a gente produz, mas principalmente abrindo portas para que outras mulheres possam produzir também. E quando a gente fala de Museu Catavento, Museu de Ciências, que a nossa missão é divulgar, é difundir a ciência, de fato, eu acho que isso a gente cria uma escala muito maior, sabe? Eu acho que é uma missão de fato nossa. Eu acho da instituição, e isso é muito bem reconhecida. Se você pegar ali a nossa grade de mulheres gestoras no Catavento, a maioria são mulheres. Então, é muito importante que exista esse reconhecimento, mas também que essa proposta seja não só interna, mas externamente. Então a gente também se preocupa muito, voltando a essa questão de exposições, de trazer mulheres cientistas, né, a serem divulgadas, oficinas, a linguagem, na forma dos nossos educadores se comunicarem também a respeito disso. Então esse alinhamento e essa percepção, eu acho que a gente está avançando bem e a gente tem muito esse cuidado, é muito legal de fazer parte, sabe? Ai, que legal. É. Trazendo assim um pouco mais para a parte de gestão, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente rapidamente quais são os maiores desafios que você acha que a mulher ela tem em cargos de lideranças técnicas. Eu acho que não dá para desvincular quando a gente fala de mulheres no trabalho sem mencioná-las como elas são vistas na sociedade de uma forma geral. Eu tenho uma percepção que é óbvio que quando você está na liderança, isso traz mais luz, ou seja, fica mais evidente. Mas eu acho que se eu pudesse resumir, assim, rapidinho, numa coisa, porque aqui a gente pode ficar meses Sim, conversando, e, sim. enfim, tendo trocas, mas eu acho que seria a respeito de nunca se sentir o suficiente. A gente tem uma sensação que nunca é suficiente o que a gente entrega. Que talvez a gente sempre está correndo 5 quilômetros à frente, sabe? Então, ter uma graduação não é suficiente. A gente vai lá e vai estudar mais. E a gente vai lá e vai produzir mais. E não só isso. O grande desafio da mulher, além dessa sensação de não ser o suficiente nunca no espaço de trabalho, no espaço talvez, né, social, é também a sua jornada. Então, óbvio, a gente tem vários recortes. Quando a gente fala de mulheres, a gente tem que trazer várias camadas. Que tipo de mulher você está falando, né? Uma mulher jovem na liderança, uma mulher negra, uma mulher mãe, uma mulher que... Então, quais são as jornadas que ela tem além do seu trabalho? Porque não dá, é impossível você se dividir enquanto uma pessoa, que a gente brinca CPF e CNPJ. Sim, sim. Óbvio que a gente faz esse trabalho muito bem feito, as mulheres há muitos anos, mas como que fica a gente enquanto uma prestadora de serviço, né? Como a nossa carreira é dedicada a isso. Então, assim, a gente sabe que a nossa jornada não acaba aqui.
A gente vai chegar em casa, a gente vai fazer uma janta para o nosso marido, ou vai cuidar de um filho, ou vai buscar. Aí, se você mora longe, o deslocamento, e tem tudo isso. Óbvio, todo mundo sofre com isso. Isso é uma questão realmente que ela é mais transversal. Mas como se trata de mulher, eu acho que esse peso é maior. Então, quando a gente está na liderança, eu acho que a oportunidade que a gente tem com relação a isso é de ter um olhar mais sensível, de perceber quando principalmente uma mulher, desde coisas simples, tá? Assim, desde assim, a mulher chegou, né, uma colaboradora sua está com cólica. Você sabe como isso interfere no trabalho da pessoa. Você sabe que a pessoa vai estar ali, sabe, desconfortável. Você sabe como lidar naquela situação. Até uma situação, uma circunstância familiar em que ela precisa se ausentar, ou uma posição que ela precisa trazer uma visibilidade perante a equipe. E ao contrário também, né, de exercitar esse olhar com os homens na equipe, né, dos homens perceberem essa sensibilidade. Eu acho que a gente está numa transformação muito legal. Eu acho que a gente está vendo mais espaço para isso, para trazer mais igualdade entre, né, essa nova geração, a gente vê mais isso. Então, eu tenho uma esperança muito grande que esses desafios sejam enfrentados cada vez com mais leveza e com menos, como eu vou dizer, com menos profundidade no sentido de não haver necessidade da gente discutir mais tanto sobre isso, porque a gente vai superando. Mas, enfim, tentei me resumir, mas falei muito aqui, mas aqui é difícil quando a gente fala de desafio de mulher, né? Sim. E acaba sendo um desafio muito mais da gente com a gente mesma do que com os outros, esse desafio de ser mulher. Essa questão de você falar da gente não se sentir o suficiente é a gente com a gente. Sim, sim, porque vem da criação, vem. É difícil da gente explicar, assim, mas qual momento você sentiu isso? Quem foi? Não existe uma persona. É uma construção, e é uma construção que é difícil da gente identificar. Por isso que é importante ter essa união entre todas as pessoas que têm essa consciência. Isso transcende a questão de gênero. Eu acho que se você percebe que a pessoa está sofrendo com alguma pressão com relação a isso, e independente se você é homem ou mulher, e você estender a mão para essa mulher, eu acho que isso faz a diferença, sabe? Não trazer um olhar sensível e ter uma ação com relação a isso. Eu acho que isso é muito importante. Fantástico, Paula. Fantástico. Palmas, produção. Palmas, produção. Minha chefe é muito boa. Você pode compartilhar pra gente um projeto que você tenha muito orgulho? Olha, é difícil, muito difícil. Na verdade, eu acho que se eu pudesse dizer, não é bem um projeto que as pessoas podem esperar aqui, tipo, uma exposição, uma oficina, né, uma produção que eu tenha feito. Eu acho que seria, na verdade, a construção de equipe. Porque quando você constrói uma boa equipe, qualquer projeto vai vingar. Qualquer projeto vai ser um bom projeto. Eu acho que eu tenho muito orgulho das equipes que eu já fiz parte e principalmente das equipes que eu já liderei. Dentro do Catavento, fora do Catavento. Então, assim, desde a criação de um museu que eu fiz parte durante um tempo no serviço público, mas sem a equipe que eu construí lá e sem a equipe que eu construo aqui, nenhum projeto vai à frente. Sem uma boa equipe, uma equipe unida, mas num ambiente de trabalho leve, saudável, que a gente se esforce. Óbvio, desafios sempre vão ter, sabe? Questões particulares sempre vão ser alguma questão a ser discutida em conjunto. Mas eu tenho muito orgulho de me dedicar tanto à gestão de pessoas e que a minha equipe de fato se sinta pertencente, e eu sei que qualquer projeto que chegar na mão, qualquer missão que a gente brinca, né, que chega na nossa mão, eu sei que vai ser bem executada. Isso me dá orgulho. Então, porque a produção, o final, a entrega é muito legal, é muito bonita de ver, mas é uma coisa muito não só subjetiva, mas uma questão muito se desfaz ao longo do tempo, sabe? Uma exposição temporária, ela vai ficar um tempo, vai ficar marcada, óbvio, a gente trata de memória, né? Ainda mais a memória institucional, mas ela vai passar e vão surgir outros eventos e outros projetos e outros nomes que vão passar. Mas o que a equipe construiu e a equipe está produzindo, isso não é fácil de se diluir. Isso se torna um legado, né? Exato, e isso fica na memória pessoal de cada um, sabe? Eu revendo equipes que eu já passei e quando tem essa troca e a gente lembrar das boas memórias e o tanto que aquilo colaborou com o currículo daquelas pessoas,
sabe? É um produto que de fato faz diferença para a vida delas, faz diferença para minha vida. Então eu acho que isso é o maior contribuição que eu tive, o maior retorno que eu já tive até hoje do meu trabalho. Massa, massa. Aí, para a gente finalizar o podcast, eu gostaria que você falasse para a gente como o museu ele pode inspirar as mulheres Uhum. a irem para a área da ciência ou irem para a área da museologia. Bom, eu fui inspirada no Museu Nacional. Acho que todo mundo que trabalha na Em área de museu... museus tem um museu, né? Eu Sim, tenho a história, por exemplo, com o Museu do Ipiranga, então, o Museu Paulista. que te Então, apadrinhou, que me digamos assim. apadrinhou, me É, apaixonei, falei, é, quero trabalhar em museu. Todo é. mundo tem isso, não tem Todo como. mundo chega no museu de uma forma, enfim, diversa, né? Então, assim, mas eu acho que quando estamos falando do Dia do Museólogo. Então, quando você tem uma escolha de dedicar não só a tua carreira, a tua vida, de fato. Quando a gente fala de museu, a gente fala de um impacto social, uma entrega, né, para a sociedade muito forte. Então, a gente não se preocupa só com a entrega da produção, a gente se preocupa no impacto, a gente se preocupa na política pública que aquilo vai trazer, enfim, é muita coisa em conjunto, é realmente um mundo à parte, eu sempre falo que é um mundo à parte. E eu acho que as pessoas sentem isso. As pessoas sabem que aquele trabalho que foi entregue dentro de um museu é justamente para colaborar para uma sociedade, sabe? Elas sentem isso e é por isso que cada um impacta de uma forma. Tem gente que só leva como uma memória positiva, talvez no primeira visita de infância com a escola e etc. E tem gente que leva mais a sério, que foi o Sim. meu caso, o seu caso, do tipo, gostei, vi, quero fazer, quero pertencer a isso. Como que eu faço, sabe? Então, assim, e isso não só para museólogos, como para cientistas. E fora que, assim, é legal trazer sempre aqui em conversas que você faz com o pessoal e dentro do Museu Catavento, que museologia é uma ciência. Então, assim, a gente trazer de uma forma clara a importância desse estudo, a importância dessa ciência em que estuda sobre a memória, estuda sobre esses impactos, não só na sociedade, mas de uma forma geral, sabe, da nossa história. Qual é a memória que a gente quer guardar para as próximas gerações? E quem é essa pessoa? Quem é essa instituição que vai guardar? São os museus, né? Então, eu acho que o museu com certeza colabora com isso, com certeza impacta em muitas frentes. E para nós museólogos, eu acho que o que mais importa, depois que a gente passa pela graduação, ou pela pós, ou pelo técnico, né? Porque a gente tem várias vertentes aí, e que a gente tem um contato tão firme com os museus, a gente dá mais. Não é valor, mas a gente vê isso com mais clareza. Porque quando a gente está de longe, a gente que trabalha em museu, a gente pensa muito no cumprir prazo, no cronograma, nas entregas, Sim. no comprometimento, na produção. E aí eu tenho um costume que eu sempre falo para as pessoas: quando você trabalha dentro de um museu e você está passando por um dia ruim, por qualquer situação, qualquer circunstância, dá uma volta no museu. Pega, sabe, sua garrafinha d'água, uma garrafinha d'água. O Guilherme já fez assim, ó. Já tá levantando. Garrafinha d'água. Pega sua garrafinha d'água e dá uma volta no museu. Você vai ver criança feliz, gente, sabe, se divertindo, o pai tirando foto, o outro trocando, o monitor dando educativo. Aí você vai lembrar da importância de cada bloquinho que a gente coloca, de cada participação das Um pessoas aqui processo dentro. de resgate, né? E é um processo da gente nunca esquecer a nossa missão, sabe? Do porquê, para quem a gente faz. Isso é muito importante. Eu acho que para qualquer área que você trabalhar, mas dentro do museu, eu acho que isso é fundamental. Então, o quanto isso é importante da gente sempre legitimar nas nossas falas. E são coisas simples, mas fazem tanta diferença no nosso dia a dia, né? Total. É. Não no nosso dia a dia, mas de todo mundo que é impactado pelo nosso trabalho. Sim, exatamente. Eu acho que todo mundo que trabalha no Museu Catavento, aqui, ó, tem o pessoal da comunicação. Sempre que a gente entra, não, pode falar, no Uber, ou qualquer circunstância de pessoas que a gente está conhecendo, pergunta onde você trabalha, Museu Catavento. Nossa, que legal. É isso. Nossa, que legal, você trabalha lá. E aí, por isso que eu falo, quando a gente está dentro da nossa bolha aqui, do nosso casulo, a gente não tem essa noção.
é quando a gente tem essa troca, sabe? É quando a gente faz. Aí que a gente fala, caramba, realmente, é muito legal onde eu trabalho, realmente. Sabe, esse impacto faz a diferença, né? E dá um Então, gás. dá E super um dá um gás. gás. Lógico, que, assim, quais oportunidades as pessoas têm de saberem que o seu trabalho, a instituição que você trabalha, é tão bem vista, é tão reconhecida, sabe? É tão difícil. E ainda falando de museu, sabe? Um museu que é tão visitado, a gente sabe que a realidade dos museus no estado de São Paulo, no Brasil, são tão difíceis, sabe? Então, qualquer reconhecimento, qualquer feedback que a gente tem que ser comemorado, sabe? Tem que ser falado para os outros, tem que ser compartilhado. É importante. Perfeito. Isso mostra que a gente faz um bom trabalho. Ah, com certeza. Ah, Paula, parabéns pelo seu dia, chefinha. Obrigada. Parabéns pelo seu dia do museólogo. Quer mandar uma mensagem para alguém, aproveitar, mandar um abraço para os museólogos desse Brasil? Com certeza. Bom, eu queria primeiro parabenizá-los por todo o trabalho. Eu sei o quanto é desafiador ser museólogo, o quanto a gente trabalha, mas o quão bonito é a nossa carreira, né? Tudo que a gente está construindo ao longo dos anos, os museus que estão surgindo, nascendo, a gente vê muito essa troca também do quanto a gente conseguiu colaborar diante de toda essa trajetória da museologia no Brasil. Então, parabéns para você, que tenham cada vez mais oportunidades de emprego para vocês, que as vagas sejam cada vez mais acessíveis, que te paguem bem, que você possa cada vez ter mais esperança sobre o futuro dos nossos museus, que todo o seu trabalho seja sempre muito bem reconhecido. E, obviamente, todos estão super bem convidados, né? Mais do que convidados, a Sim. virem nos visitar, a conhecer o nosso museu, a nos conhecer, a ter uma troca. Aqui no Museu Catavento a gente tem um centro de referência, que é justamente um espaço de acolhimento para essas pessoas que querem conhecer, museólogos que querem fazer uma visita técnica, nos conhecer, ter uma troca. Sim. A gente, sabe, bater um papo que seja ali na nossa lanchonete, tomar um café. Por favor, sejam sempre muito, muito bem-vindos aqui no Museu Catavento. Sim, aqui é legal porque nós somos um espaço muito acolhedor para quem quer conhecer os nossos processos, para quem quer conhecer o nosso trabalho. É uma obrigação nossa, né? É um museu público. A gente tem que realmente trazer transparência, a gente tem que trazer essa troca, é importante. E a gente gosta também, a gente gosta de um bom papo, né, Pan? Com A gente toda adora um certeza. cafezinho, entendeu? Um bom papo, Com toda compartilhar. certeza. Exato. Então, por Toda favor, sejam certeza. sempre muito bem-vindos e parabéns novamente pelo seu dia. Então, produção, palmas para os museólogos. Chefinha, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. Muito bom trocar essa conversa com você. E fica aqui o meu agradecimento a você que assistiu, a você que nos ouviu nas plataformas digitais. Reitero aqui o convite, venham conhecer o Museu Catavento. A gente funciona de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Bilheteria fecha às 16, não se esqueçam disso. E estamos aqui abertos para receber vocês e mostrar para vocês como a ciência pode ser divertida e pode ser fantástica, tá bom? É isso. Até a próxima, pessoal. Um beijo, tchau, tchau. Beijo.